Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Vamos a mais uma mensagem a respeito da graça de Deus, a respeito da escatologia consumada. O tema deste vídeo é: Filho do Homem voltará quando mesmo? Este é o tema deste vídeo. O Filho do Homem voltará quando mesmo? É uma pergunta que se faz às pessoas que não acreditam ou não acreditam na escatologia consumada. Não acreditam nos escritos de Jesus de Nazaré nos dias de sua carne. Porque quando falam, quando dizem, quando prometem, quando anunciam que Jesus de Nazaré voltará por sobre as nuvens com os seus anjos para arrebatar as pessoas, estão dizendo que os escritos que nós iremos ler são mentirosos e que Jesus de Nazaré foi mentiroso e falso profeta. Vamos ler. Estou utilizando, para esse estudo, vou utilizar a versão nova, a nova versão transformadora, a NVT. Mateus capítulo 10, entre os versículos 16 e 25. Livro histórico, livro da história de Jesus de Nazaré nos dias de sua carne. Não é evangelho. Ouçam, eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam espertos como serpentes e simples como pombas. Quem Jesus de Nazaré estava enviando para anunciar as boas novas? Os 12, os seus discípulos, os que ele tinha separado para pregar o evangelho aos judeus. Afinal de contas, Jesus de Nazaré não veio para o povo gentil. Olha aqui nesse versículo 5. Vamos já começar logo dando uma esquentada. Mateus 10, 5. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não vão para os gentios, nem aos samaritanos, vão antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, Jesus não veio para nós. Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, ele não veio, ele veio para cumprir a lei e ele veio para trazer o evangelho da circuncisão aos judeus. Para nós, Paulo recebeu a revelação no terceiro céu e trouxe a graça de Deus, a sã doutrina, para os incircuncisos, ou seja, para o povo gentil, que nunca foi dado lei. O povo gentil nunca teve lei. Vamos continuar, versículo 17. Tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais e chicoteados nas sinagogas. Aqui Jesus de Nazaré estava dizendo para os dias de hoje, século 21, ano 2021, ou estava dizendo para os seus discípulos, para os 12 que ele havia separado para pregar o evangelho da circuncisão ao povo judeu? Para os judeus. Tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais e chicoteados nas sinagogas. Serve para hoje também, porque o que tem por aí eles dizem que igreja, mas na verdade são sinagogas, porque sinagoga é local de se ler, fazer a leitura da Torá. É um local a respeito de falar das leis de Moisés. E nos dias de hoje não é diferente. Eles falam em seus templos, nada mais nada menos, sobre leis de Moisés. Versículo 18. Por minha causa serão julgados diante de governantes e reis, mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito e a eles e aos gentios. Está vendo que aqui gentios iriam ouvir somente através quando fosse presos os discípulos, Jesus de Nazaré. Nesse versículo fica claro que seria falado a respeito do Jesus de Nazaré, do Filho do Homem. Aqui Jesus não disse que aqui seria tratado a respeito do Cristo ressuscitado, porque aqui ele veio para cumprir a lei mosaica, a lei de Moisés. Aqui não estava o Cristo ressuscitado, ele aqui ainda não havia sido crucificado. Aqui o pecado se fazia presente. O que era o pecado? As leis de Moisés, os 613 itens da lei de Moisés. Jesus veio para quê? Para tirar o pecado. E ele tirou. A religião faz o quê? Coloca o pecado. Por isso que eles vivem no pecado, porque eles vivem na lei de Moisés. Por minha causa serão julgados dentre os de governantes e reis, mas essa será a oportunidade de falar ao meu respeito, a eles e aos gentios. Então, não se trata dos dias de hoje. Porque nos dias de hoje, se fôssemos falar para governantes e para gentios, não teríamos condições.
Aí você diz por quê? Porque em Hebreus capítulo 8, versículo 10 e 11, Deus disse que depois daqueles dias, depois do juízo, depois do julgamento que houve no ano 70, é Ele mesmo que fala, quem ensina os que são seus. Ninguém mais consegue ensinar. Então, esse versículo não pode trazer para os dias de hoje. Esse versículo é exclusivamente para aquela época, para aquelas datas, para aquela geração. Versículo 19. Quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão, nem com o que dirão. Naquele momento, as palavras certas lhes serão concedidas. Versículo 20. Pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai falará por meio de vocês. Versículo 21. Então, nesse versículo 20, também é outro versículo que não tem a mínima condições de acontecer nos dias de hoje. Como serão presos se a religião está, anda junto com a política? Se a religião anda junto com os políticos, além das leis de Moisés, ainda anda junto com os governantes, isso mundialmente. Veja que os governantes respeitam quem? A opinião de quem? Eles procuram quem? O Papa. Porque para eles é a maior autoridade, é um representante de Deus na Terra, para os carnais, para a humanidade, os que não acreditam na escatologia consumada. Eles dependem de uma pessoa que engana, que mente, que não fala a verdade, não mostra os escritos, porque existe dois códices, os mais antigos, mais confiáveis. Sinaíticos, que está na Biblioteca da Inglaterra, e o Códice Vaticanos, que está em um porão dentro do Vaticano, trancado a 7 chaves. Somente os cardeais e os papas têm acesso a esse códice. E eles não leem para os seus fiéis. Porque dentro desses códex há os escritos mais confiáveis, porque eles são datados do ano 200 para trás, do meado do 4º século para trás. Foram escritos mais próximos dos acontecimentos lá do ano 70. E eles não leem, eles continuam com esses livros históricos cheios de fábulas, cheio de contos, cheio de ameaça, cheio de diabo, de satanás, de demônios, de escravidão, porque o medo, o pavor é o que escraviza as pessoas. Pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai falará no meio de vocês. Então isso daqui porque lá era a igreja genuína, era a fé genuína, eles praticavam as palavras do Cristo, do Filho de Deus, de Jesus de Nazaré. Eles viviam aquilo. Nós, do ano 2021, já se fazem quase 2000 anos que ocorreu o julgamento. Lá pelo ano 300 e pouco, Constantino pegou e criou a chamada Igreja Católica. E dessa Igreja Católica nasceu seus filhotes, protestantismo. São os protestantes, são os evangélicos que tem por aí. Eles querem ser tanta coisa que nem originais são cópias da Igreja Católica. Da igreja não, do catolicismo. E eles querem ser tanta coisa. Veio Lutero com suas 95 teses. Agora houve uma reforma. Houve nada. O dízimo continuou sendo ele mentindo, falando que dízimo era dinheiro, sendo que nunca foi. Falando que o batismo, o verdadeiro, o válido foi o que Jesus fez, mas o que Jesus fez, ele praticou a lei da purificação, porque ele veio para cumprir a lei de Moisés. Lutero, em suas teses, ele não colocou Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4, que todos nós que nascemos depois do ano 70, o batismo foi na morte de Cristo e não numa água cheia de cloro. E por aí vai. Nas 95 teses, não houve reforma alguma. E vem se arrastando quase 2000 anos depois do ano 70. Estamos nós aqui hoje, falando com autoridade, falando com convicção, porque afinal de contas, o dom da fé não é para todos. Quem dá o dom da fé é Deus. E o que nos faz falar com convicção? O que nos faz falar com tanta certeza? Trata-se do dom da fé. Porque se for depender dos escritos, dos 66 livros, principalmente os 4 livros históricos, houve muita mudança. Acréscimo, foi tirado
Segundo os historiadores, Coríntios, parece que Paulo escreveu 3 ou foi 5 epístolas aos Coríntios, só existe 2. Apocalipse, o que temos é o de João, que já é o suficiente, mas teve o de Pedro, acho que teve mais 2 ou 3 Apocalipse, só consta o de João. Eles, por conta própria, tiraram um dizendo que é apócrifo, Enoque, História de Adão e Eva, e por aí vai. Seria suficiente somente os escritos para falar com tanta ousadia, com tanta convicção a respeito da escatologia consumada? Não, isso é o Espírito da graça. Para isso veio essa pandemia. Para isso os templos dos homens foram fechados. Mas a igreja de Cristo não fecha nunca. Vamos continuar. Versículo 21. O irmão trairá seu irmão e o entregará à morte. E assim também o pai a seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Jesus disse no livro escatológico, no capítulo escatológico de Mateus, capítulo 24, Marcos 13 e Lucas 21, vou usar Mateus aqui, mas eu não vou lá para não estender muito esse vídeo. Jesus disse que aqueles dias seriam de tanta angústia, de tanta tribulação, que os pais e as mães comeriam seus filhos por falta de alimento, por falta de tudo, durante o cerco em Jerusalém. Quer dar uma pesquisada? Vai em Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 48. Leia Lamentações, capítulo 4. O porquê Jesus disse, ai das que estiverem grávidas naqueles dias e das que amamentarem. Foi isso aqui, Jesus falando, o irmão trairá o seu irmão e o entregará à morte. E assim também o pai a seu próprio filho, os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Versículo 22, todos os odiarão por minha causa, por causa de Jesus de Nazaré. Todos odiarão. Quem seriam odiados? Os discípulos, aqueles que pregassem, que fossem pregar as boas novas aos judeus, que fossem falar da vinda do reino de Deus. Eles seriam odiados. Novamente eu te pergunto, há a mínima possibilidade de nos dias de hoje, os chamados pregadores que tem por aí, serem odiados por alguém? Por algum governante? Tem essa possibilidade? Sendo que a cada 4 anos, ou a cada 2 anos durante as eleições, aonde é que esses governantes vão buscar seus votos? Dentro das chamadas igrejas, e quanto maior, mais eleitores. Como serão odiados? Não tem a mínima possibilidade. Esse versículo, então, também se refere àquela época. Todos os odiarão por minha causa. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Será salvo do quê? Do que seriam salvos? Por que Jesus falou aqueles que perseverassem até o fim seriam salvos? Salvo do quê? Salvo do juízo que viria no ano 70, dali a 30 e poucos anos. Salvo do fogo que viria contra Jerusalém. Salvos daquela purificação que disse em Malaquias capítulo 3 sobre purificar o ouro e a prata. Seriam purificados como ouro e prata. Salvos da ira de Deus que seria derramada sobre o povo de Israel, sobre os israelitas. Todos os odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo. Seriam salvos daquela situação. Seria isso. Aí você pega e fala, não, mas isso não, isso é mentira, isso você tá confundindo. Isso aqui eles foram salvos do inferno, das chamas do inferno. Meu amado, busque informação. Inferno nada mais é do que sepultura, local dos mortos, local que os ossos se acabam. É isso. Aí você fala, não, mas Jesus falou que o fogo queima dia e noite, nunca se apaga. E os judeus em geral faziam uma referência ao lixão, ao aterro sanitário que tinha na parte externa de Jerusalém, onde eram jogados animais que eram oferecidos como sacrifício, crianças que eram oferecidos ao deus Moloque. Era um lixão, era um aterro sanitário. Então eles usavam aquilo como uma metáfora, como uma figura de linguagem. Então eles seriam salvos do que? Do juízo, do julgamento que veio no ano 70. Não mais virá juízo, porque já fez, Deus já estabeleceu o seu reino espiritual. E ele mesmo está dentro dos eleitos, dentro do espírito dos eleitos. Esquece isso, isso é uma insanidade. Versículo 23.
Quando forem perseguidos, preste atenção nesse versículo, quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu lhes digo a verdade, o Filho do Homem voltará antes que tenham percorrido todas as cidades de Israel. O Filho do Homem voltará. O tema deste vídeo, o Filho do Homem voltará quando mesmo? Aqui está a resposta. Ele já voltou. Para os que acreditam nas palavras de Jesus de Nazaré. Agora, para os que chamam ele de falso profeta e mentiroso, jamais vão acreditar nisso. Para os teólogos, para os futuristas, para os carnais, para aqueles que dizem que ainda virá, para aqueles que precisam falar isso para aprisionar as pessoas, aprisionar os seus fiéis, para continuarem dando, para continuarem abastecendo as finanças das chamadas igrejas, jamais esse versículo será dito assim. Jamais. Quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu lhes digo a verdade, o Filho do Homem voltará antes que tenham percorrido todas as cidades de Israel. Aí pode ter algum engraçadinho que fala, não, mas isso aqui ele voltou quando ele ressuscitou. Mas Jesus falou isso aqui provavelmente no ano 31, 32. Jesus, quando ele ressuscitou, foi no ano 33, foi dali a um ano e pouco. Que sentido teria? Sendo que a grande perseguição, a grande tribulação começou no governo, no Império de Nero, a partir do ano 65. E se intensificou a partir do meado de 66, para se cumprir as 42 semanas, ou 1.260 dias, ou 3 anos e meio. Então aqui não houve perseguição. Até a ressurreição dele, não. Esse versículo é claro em dizer que a perseguição, que eles seriam, o Filho do Homem voltará, antes que tenham percorrido toda a cidade de Israel, seria antes do ano 66. Justamente deles, dos discípulos mesmo, só sobrou João. Fora João não sobrou mais nenhum. Todos morreram. André, cruz de Santo André, foi crucificado em forma de cruz. Eu acho que Tiago foi jogado do alto do muro de Jerusalém. Eu não sei, eu tenho numa das minhas Bíblias, eu tenho como morreram os discípulos. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado. Paulo não estava aqui, mas depois Paulo foi decapitado por Nero. A grande tribulação, a grande perseguição, deu-se início no Império de Nero. Você crê se você quiser. Se você não quiser, não crê. É simples. Um versículo desse tem que ter pura fé no sangue, na mente, no espírito. Tem que ser provido do dom da fé para crer num versículo desse. Tem que ser provido 100%. Caso contrário, esse versículo é mais um versículo que existe por aí. É mais um, mas ele não é mais um. Quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu lhes digo a verdade, o Filho do Homem voltará antes que tenham percorrido todas as cidades de Israel. Então vamos a mais alguma coisa mais séria. Se Jesus não voltou no ano 70, se Jesus não veio como juiz para julgar o povo de Israel, naquela geração, como ele disse que não passaria daquela geração, então tem algum desses discípulos que estão por aí vivos, com quase 2000 anos. Pare para pensar. Estão por aí, percorrendo, correndo, com a Bíblia debaixo do braço, querendo ganhar almas para Jesus como a religião. Volto a te falar. Esse versículo é escatológico. É um versículo que depende 100% de fé. Senão, não acredita. Versículo 24. O discípulo não está acima de seu mestre, nem o escravo acima do seu senhor. Para o discípulo é suficiente ser como seu mestre, e o escravo como seu senhor. Uma vez que o dono da casa foi chamado de Beelzebul, os membros da família serão chamados de nomes ainda piores. Veja, só para finalizar aqui, já acabou, já saiu do que queria falar, que era o versículo 23. Beelzebul. O que é Beelzebul? Beelzebul era uma linguagem comum dos judeus, se referindo a Baal-Zebub, que está lá em 2 Reis, se você quiser ler 2 Reis, capítulo 1, do versículo 1 ao 18. Veja o que significava Baal-Zebub. Beelzebul significa Baal-Zebub, senhor das moscas ou senhor da imundícia. Era dentre vários, mais um deus do paganismo. Os judeus, a religião diz ser demônios. Quer saber mais a respeito de Baal-Zebub, o demônio da teologia? Então vai lá para 2 Reis, capítulo 1, versículo do 1 ao 18. Amém? Então, meu amado, essa leitura se fez somente para deixar claro o versículo 23.
quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu lhes digo a verdade, o Filho do Homem voltará antes que tenham percorrido todas as cidades de Israel. Como a religião, como a teologia diz, se Jesus de Nazaré ainda não veio, ainda virá o Filho do Homem por sobre as nuvens. Então, esses abençoados estão por aí, com a Bíblia debaixo do braço, correndo com quase 2000 anos. Corre daqui, corre dali, pega dali, e a rota pega, e o Bob corre atrás, e o bispo corre atrás para pegar eles. Está por aí, com quase 2000 anos. Amém? Então, vou encerrando por aqui. Volto a repetir o tema desse vídeo, que foi: o Filho do Homem voltará quando mesmo? Mas ele já voltou, ele já veio, já julgou quem deveria. E em nosso espírito, no espírito dos eleitos, dos filhos de Deus, o que se faz presente é o próprio Deus, nos conduzindo em triunfo, em vitória. Amém? Graça e paz. Se esse vídeo foi útil para você, dê um like, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.